Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre escoamento em dutos, tá? Ou seja, seção transversal não circular. A primeira questão que surge quando se trabalha com escoamento onde a seção transversal não é circular é qual que vai ser o comprimento característico que nós vamos trabalhar, tá? Ou seja, vamos imaginar lá que nós definimos o número de Reynolds para o escoamento interno, tá? Como sendo número de Reynolds com base no diâmetro é igual a ρ VD sobre μ, que é igual a VD sobre μ. Tá? Onde o diâmetro aqui nada mais é do que um comprimento característico. Bom, se nós formos levar essa ideia para, por exemplo, um escoamento sobre uma placa plana, esse comprimento característico não vai ser o diâmetro, não teria sentido, certo? E se torna o comprimento da placa plana. Então, nós teríamos um Reynolds L igual a ρV L sobre μ, ou V vezes L sobre μ, onde L é o comprimento da placa. Se nós pensarmos no escoamento ao redor de um perfil carenado, tá, de um aerofólio, o nosso comprimento característico passa a ser a corda desse perfil. Então, basicamente, qualquer tipo de escoamento, vamos falar assim, tá, tem o seu comprimento característico, assim como tem também a sua velocidade característica, tá? No caso do escoamento no interior de um tubo, a velocidade característica é a velocidade média no interior do tubo. No caso do escoamento externo, a velocidade característica é a velocidade da corrente livre. A gente vai comentar isso melhor no próximo capítulo, tá? Então, tanto V quanto D aqui são velocidade característica e comprimento característico. Isso varia de acordo com o tipo de escoamento. Agora a questão é, se é um duto não circular, não vai existir um diâmetro para nós colocarmos como característico. E não faria muito sentido considerar o comprimento do duto, por exemplo, como um comprimento característico, tá? Uma vez que é um escoamento interno. Então, um fato interessante para solucionar esse problema é a definição do diâmetro hidráulico. O diâmetro hidráulico é definido como sendo 4 vezes a área da seção transversal dividido pelo perímetro molhado, tá? O perímetro molhado vai ser a superfície em contato com o fluido que está escoando. Ou seja, nada mais é do que 4 vezes área dividido pelo perímetro molhado, que é igual a 4 vezes o raio hidráulico. Tá? Essa é uma característica dessa definição. Interessante quando a gente aplica isso para um tubo, tá? Ou seja, para uma seção transversal circular, nós vamos obter que o diâmetro hidráulico é igual ao diâmetro do tubo e vamos obter que o raio hidráulico, diríamos assim, vai ser 2 vezes o raio do tubo. Ou melhor dizendo. Bom, só deixando escrito aqui, tá? Para um tubo circular.
Um ponto interessante em se trabalhar com diâmetro hidráulico é que ele permite a utilização de todas as correlações que foram levantadas para tubos circulares para dutos com seção transversal não circular. Então, se nós pensarmos a utilização direta do diâmetro hidráulico, para calcular o fator de atrito, nos leva a resultados razoáveis, onde por razoáveis entendam aí uma precisão de aproximadamente 40%. Então, se nós simplesmente calcularmos o diâmetro hidráulico para um duto com seção transversal não circular e utilizarmos a teoria desenvolvida até então, ou seja, para escoamento laminar, nós chegamos que F é igual a 64 sobre Reynolds D. Nesse caso, vamos trabalhar com Reynolds DH, ou seja, Reynolds baseado no diâmetro hidráulico. E se nós pensarmos aqui na utilização do diagrama de Moore ou equação de Colebrook, nós vamos ter que o fator de atrito vai ser uma função do número de Reynolds baseado no diâmetro hidráulico e da rugosidade relativa, Epsilon sobre D, também baseada no diâmetro hidráulico, ou seja, Epsilon sobre DH. Essa utilização direta nos gera aí resultados com uma precisão de aproximadamente 40% para escoamento laminar e resultados com aproximadamente 15% para escoamento turbulento. Bom, por que nós temos uma precisão melhor no escoamento turbulento do que no escoamento laminar? Porque o escoamento turbulento vai gerar uma série de escoamentos secundários, tá? Que vão estar acontecendo concomitantemente com o escoamento na direção principal, que seria o escoamento principal. Esses escoamentos secundários causam uma melhor distribuição do fator de atrito, e posteriormente vocês vão ver lá em Transcal que isso também causa uma melhor distribuição da transferência de calor, tá? Ao longo de toda a superfície do duto, aproximando mais com aquilo que acontece em um tubo de seção transversal circular. No escoamento laminar não vai existir esses escoamentos secundários, tá? Então não temos a presença deles. Em alguns pontos do escoamento, esses valores vão diferir bastante em relação àqueles esperados para um tubo. Se a gente tomar como exemplo um duto, uma seção triangular, e pensarmos a ocorrência aqui primeiro de um escoamento laminar nesse duto, isso seria um corte na seção transversal dele, tá? Então, teríamos um duto dessa forma, não está aparecendo na câmera, agora sim. E fazendo um corte aqui em uma determinada seção
E essa análise, com o escoamento passando aqui dentro, nós poderíamos observar aqui linhas de corrente, tá? Com uma forma mais ou menos assim, um escoamento laminar. Ou seja, pode-se pensar em linhas de corrente ou linhas de isovalor, por exemplo, de velocidade, tá? Sobre cada uma dessas linhas, o valor da velocidade seria o mesmo. E nós teríamos aqui algumas regiões, nas quinas, onde o valor da velocidade do fluido, de forma geral, seria extremamente baixo. Então é de se esperar que o valor do fator de atrito nessas regiões aqui seja muito mais baixo do que ao longo dessas outras regiões. E isso leva a uma diferença maior no cálculo do fator de atrito, trabalhando simplesmente com o diâmetro hidráulico. Quando a gente vai para um escoamento turbulento, nós não teríamos um padrão tão simples assim, porque o escoamento turbulento vai gerar uma série de escoamentos secundários. O que seriam esses escoamentos? Tá? Uma série de, colocando de uma forma bem simples, vórtices que são carregados ao longo do escoamento e que se encarregam de fazer transferência de quantidade de movimento, assim como a transferência de um movimento macroscópico, pensando em porções de fluido com temperaturas diferentes, tá? Se pensar em transcal, e causa um maior efeito de mistura. Isso faz com que o valor do fator de atrito ao longo de toda a superfície seja mais próximo de uma constante, se aproximando mais daquilo esperado num duto circular. Tá? E isso leva, como resultado global, a uma precisão melhor, na utilização diretamente desse diâmetro hidráulico. Bom, continuando, existe uma maneira de melhorar a precisão em relação à utilização do diâmetro hidráulico. Seria trabalhando com o diâmetro efetivo. E para falar isso, o ponto de partida que o White usa é apresentar a solução para escoamento laminar entre duas placas planas paralelas. Então, se nós considerarmos o escoamento entre duas placas planas paralelas, separadas por uma distância 2h, mantido por um gradiente de pressão, tá? Então, nós teríamos um perfil de velocidade mais ou menos dessa forma. Poderíamos posicionar aqui eixos x e y. E aí dizer que essas placas possuem uma largura B, de tal forma que essa largura B é muito maior
do que essa distância H. Nós podemos definir o diâmetro hidráulico nesse caso na realidade não definir, né? Simplesmente aplicar a definição do diâmetro hidráulico, tá? Que é de 4 vezes a área da seção transversal dividido pelo perímetro molhado, como sendo para B tendendo ao infinito, tá? Que seria o nosso problema de realmente placas planas paralelas. Se nós considerarmos que esse B é extremamente grande considerado com H, a presença de uma outra placa aqui fechando isso de tal forma que ele fique um duto retangular, tá? Extrapolando alguma coisa mais ou menos assim. Ou seja, quanto maior a nossa largura B em relação a essa altura 2H, menor vai ser a influência dessas placas laterais fechando esse duto, tá? Então, uma forma de fazer isso é se nós considerarmos o limite para B tendendo ao infinito de 4 vezes a área da seção transversal, isso nos dá 4 vezes. Essa área aqui nada mais é do que B vezes 2H. Dividido pelo perímetro molhado. O que é o perímetro molhado? Esse perímetro aqui, ó, na onde nós temos o fluido escoando aqui dentro em contato com essa região. Então isso daqui nos dá B, 2H, 2H. Então 2B mais 4H. Fazendo esse limite, chega-se que isso é igual a 4H. Então o diâmetro hidráulico nesse caso é igual a 4 vezes H. E é possível demonstrar fazendo a solução analítica para esse problema, que a gente não vai fazer isso novamente aqui. Como que se chega nessa solução analítica? Aplicando a equação diferencial, tá? Conservação da massa e quantidade de movimento. Que o fator de atrito de Darcy, no caso do escoamento laminar, senão não teríamos a solução analítica, né? É igual a 96 dividido pelo número de Reynolds, baseado no diâmetro hidráulico. Se nós comparamos isso com o valor de fator de atrito para o caso do escoamento laminar em um tubo com seção circular, nós temos que o F laminar para o tubo é igual a 64 sobre Reynolds D, que é igual a 64 sobre o Reynolds com base no diâmetro hidráulico, uma vez que para um tubo de seção transversal circular, o diâmetro hidráulico é igual ao próprio diâmetro. Tá? Isso permite a definição de um diâmetro efetivo. Como sendo o diâmetro efetivo vai ser igual a essa razão. Diâmetro
para o tubo circular, ou seja, com base no fator de atrito, dividido pelo duto de seção retangular, vamos falar assim, que multiplica o diâmetro hidráulico, ou seja, 2/3 de dH. Diâmetro efetivo é igual a 2/3 de dH. Isso válido para essa seção retangular. Bom, mas é interessante que valores muito próximos desses obtidos especificamente para essa seção retangular são obtidos quando se trabalha com outras seções transversais, tá? Ou seja, com dutos não circulares de outros formatos que não seja o retangular. Então, dando continuidade, embora o resultado acima seja para placas planas paralelas, uma vez que na obtenção daquele resultado laminar a gente desconsiderou as duas placas aqui que estariam fechando o duto, sabe-se que relações da mesma forma são válidas para outros dutos. Isso permite uma definição mais genérica do diâmetro efetivo, tá? Então, nós podemos fazer duas considerações distintas. A primeira é dizer que o diâmetro efetivo é igual ao próprio diâmetro hidráulico, é igual a 4 vezes a área sobre o perímetro molhado, e aí trabalhando com essa definição de diâmetro efetivo, nós vamos obter uma precisão razoável nos cálculos. Ou seja, ao calcular o fator de atrito dessa forma, tá, estaremos lá em torno de 40% de diferença para o valor real. Quando trabalhamos em escoamento laminar, em torno aí de 10, 15%, tá, quando trabalhamos com escoamento turbulento. Ou trabalhar com um diâmetro efetivo, veja que isso aqui equivale a simplesmente calcular o diâmetro hidráulico e substituir na expressão, tá? F é igual a 64 sobre Reynolds dH para calcular o fator de atrito laminar, ou entra lá no diagrama de Moore ou utiliza a equação de Colebrook, trabalhando diretamente com o diâmetro hidráulico, ou trabalha-se com a definição do diâmetro efetivo como sendo 64 dividido por o produto F vezes Reynolds dH da teoria laminar para determinada seção transversal. Então, se é um duto de seção transversal retangular, você vai buscar esse valor F vezes Reynolds dH tabelado, tá? De acordo com a razão de aspecto dessa seção, e vai fazer a substituição aqui. E isso vai te dar uma
precisão melhorada. Então você vai conseguir obter resultados melhores trabalhando dessa forma, tá? Desculpa que está faltando aqui o pH, né? Ou seja, você faz uma correção no diâmetro hidráulico para que você possa aproveitar de forma melhor todas as correlações, todo o material existente para tubos circulares em geometrias diferentes, tá? Em geometrias não circulares. Tentando colocar isso daqui por escrito. Essa definição aqui permite a utilização dos dados levantados para tubos circulares em dutos não circulares. Qual a relevância disso? Existem muito mais dados para tubos, tá? O escoamento no interior de tubos foi muito mais estudado, muito mais pesquisado ao longo do tempo do que em dutos com uma seção distinta. Principalmente quando a gente considera a infinidade de seções transversais diferentes que nós podemos ter, embora os mais comuns de um ponto de vista de aplicação industrial sejam retangulares, tá? Fora, é claro, circulares. Circulares em primeiro lugar. Bom, um outro exemplo de aplicação disso tá para escoamento em duto de seção anular. Nós pensarmos que temos aqui um tubo anular. Considerarmos aqui uma linha de centro. Definir um sistema de eixos coordenados. Aqui, por exemplo, de Rx, tá? Considerando x na direção axial, nós falamos, olha, aqui eu tenho R1 igual a um raio B qualquer, e aqui eu tenho R1 igual a um raio A qualquer, onde o A vai ser maior do que o B, tá? Nesse caso, o valor do diâmetro hidráulico é simplesmente 2 vezes A menos B. Tá? Substituindo na equação 4A sobre o perímetro molhado, fazendo a continha, chegamos nisso daqui. O formato
desse escoamento, considerando que ele é mantido por um gradiente de pressão, tá? Os tubos estão fixos. Vai ser alguma coisa próxima a isso. Óbvio que nas duas sessões aqui, né, seria o mesmo perfil. O desenho saiu bem errado, tá? Mas pensando tridimensionalmente, isso aqui seria uma estrutura toroidal, tá? Um formato, vamos falar assim, parecendo uma rosquinha, um donuts, tá? Seria esse formato esperado para esse perfil de velocidade. Nesse caso, é possível demonstrar ou seja, considerando o escoamento laminar, F vai ser igual a 64 sobre um Reynolds efetivo, na onde esse Reynolds efetivo vai ser definido dividido por um fator adimensional de forma que multiplica o número de Reynolds baseado no diâmetro hidráulico. Tá? Então você pode fazer a consideração para esse caso específico, trabalhando diretamente com essa razão para o fator de atrito laminar, tá? Utilizando a definição desse Reynolds efetivo, na onde esse fator adimensional de forma você vai encontrar ele tabelado, por exemplo, no caso do White, lá na tabela 6.3. Isso te permite relacionar e obter o fator de atrito. Tá? E da mesma forma, se você trabalhar com esse número de Reynolds efetivo, você também vai poder utilizar as correlações para escoamento turbulento. Então, tentando exemplificar, diâmetro efetivo como sendo o diâmetro hidráulico dividido pelo fator de forma dimensional. Está aparecendo um erro isso daqui, tá? Desculpa. Deixa eu só reescrever isso. Aí por um fator de forma adimensional. Tá? Se a gente pegar lá a tabela 6.3 no White, ela vai estar disposta dessa maneira. Razão B sobre A, indo de 0 até chegar em 1. O produto F vezes o número de Reynolds com base no diâmetro hidráulico, indo de 64 até chegar em 96, e o diâmetro efetivo dividido pelo diâmetro hidráulico, que nada mais é do que 1 sobre o fator de forma dimensional, indo de 1 até chegar em 0,667. Tá? Então, de acordo com a razão B sobre A, você vai simplesmente buscar na tabela e você já tem o produto F vezes Reynolds DH e
você consegue, com base no diâmetro hidráulico, tá, obter a relação diâmetro efetivo sobre diâmetro hidráulico, busca o valor tabelado e encontra o valor do diâmetro efetivo. Bom, só para finalizar essa sessão, escoamento turbulento em dutos não circulares, tá? É da mesma forma que nós dissemos. Se for possível, você utiliza o diâmetro de referência. Desculpa, diâmetro efetivo, tá? Como o seu comprimento característico, como o seu diâmetro de referência. Para poder fazer o cálculo do fator de atrito de Darcy. Uma forma disso está lá na tabela 6.4 do White, onde ele traz os valores, tá, do produto F vezes Reynolds DH para dutos retangulares e triangulares, com base em triângulo isósceles. Então, você pode consultar essa tabela para obter o diâmetro efetivo. Se não for possível, ou seja, se você não conhecer a teoria laminar para aquele formato específico de duto que você está trabalhando, como uma primeira aproximação, você pode trabalhar com o diâmetro hidráulico. E o que seria utilizar o diâmetro hidráulico, tá? Assim como no caso do diâmetro efetivo? Seria trabalhar com ele no diagrama de Moody. Para calcular Reynolds com base no diâmetro efetivo e calcular epsilon sobre d com base no diâmetro efetivo. Ou, caso não seja possível a obtenção do diâmetro efetivo, se for utilizar o diâmetro hidráulico, você vai entrar lá em Moody da mesma forma, tá? Com base no Reynolds calculado com o diâmetro hidráulico e epsilon sobre d calculado com o diâmetro hidráulico. Lembrando que sempre que possível, preferir trabalhar com o diâmetro efetivo, tá? A mesma coisa é válida para a equação de Colebrook e para a equação de Haaland. Ou qualquer outra correlação que você tiver para tubos, tá? Seção transversal circular, adaptando esses dados para dutos com seção não circular. A ideia desse vídeo era comentar essa seção específica, tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado.